paz do Senhor, querido professor. Com prazer, satisfação que estou aqui para esta gravação dessa videoaula. Última lição desse trimestre glorioso, maravilhoso, que teve por tema aquele que é o personagem e a razão de ser do cristianismo, a pessoa e a obra de Cristo. E essa lição de número 13, ela tem por título Seguindo os Passos de Jesus. A leitura bíblica está em Pedro, capítulo 1, versículo do 18, capítulo 2, versículo 18 ao 25. E o texto-chave está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que lerei porque enfatiza muito o tema da lição, que diz: Para isso foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Nós tivemos 12 aulas. Nestas 12 aulas, mesmo aquelas que foram mais teológicas, temas que tiveram aí um cunho mais teórico, teológico, sempre nos chamou para uma vida prática, uma vida onde possamos ter Cristo como nosso exemplo, né? Quando, por exemplo, na lição de número 1, nós estudamos Cristo como ponto de partida, nós aprendemos que a vida do cristão tem que ter como ponto principal Cristo. Seja no acordar, no dormir, tudo tem que ser para a glória de Deus, refletindo a pessoa e a obra de Cristo. Quando nós estudamos sobre a vida humana de Jesus e aprendemos que Jesus tinha ali o seu devocional, Jesus tinha ali o hábito de fazer leitura, de louvar, o hábito de orar, tudo isso foram chamados para a nossa vida prática com Jesus. E a lição de número 13 hoje, que tem por título Seguindo os Passos de Jesus, digamos que o autor, o comentarista da revista, ele fecha todo esse trimestre que foi estudado e que foi debatido, e você tem a oportunidade de mostrar que tudo isso que foi estudado tem como finalidade nós seguirmos os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é um sinal de que eu conheço e de que eu estou disposto a enfrentar os mesmos obstáculos, os mesmos desafios que Jesus, enquanto esteve nessa terra, enfrentou. Por mais que o tema possa parecer bonito, e o seguir os passos de Jesus, porém isso nos traz grandes desafios, né? As Escrituras, em sua totalidade, apontam para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. O Novo Testamento mostra com clareza que o objetivo final de Deus é que os cristãos se assemelhem a Jesus Cristo. Há 2 textos na Bíblia, João capítulo 13, versículo 15, que embasam muito bem essa ideia. João capítulo 13 e o versículo 15, que diz assim: Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. E Hebreus capítulo 12 e o versículo 2 também é outra escritura que diz assim, Hebreus capítulo 12 e o versículo 2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. A vida cristã deve moldar-se ao exemplo deixado pelo Mestre. O próprio Jesus, ele como modelo perfeito, com uma diretriz a ser seguida, ele nos deu um exemplo de humildade, se fazendo carne e habitando entre nós.
Ao olhar para as ações de Jesus registradas na Bíblia, devemos ser compelidos pelo Espírito Santo a seguir os seus passos e andar como ele andou. O Augusto Nicodemos, um escritor bíblico, um escritor e intelectual presbiteriano, em um dos seus livros, ele diz que o objetivo de Deus ao instituir a sua igreja é que a igreja viva como Cristo viveu. Fecha aspas. Essa é uma verdade que nós não devemos negar. Mas como Cristo viveu? Como foi? Qual é o exemplo que Cristo deixou que nós devemos seguir? O primeiro exemplo que Jesus nos deu foi o exemplo do próprio amor. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse texto eu acho interessante, é que Jesus, quando ele diz que ele apresenta um novo mandamento, pode soar até estranho, porque lá em Levíticos capítulo 19, o versículo 18, está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o próprio Jesus, quando perguntado sobre o maior dos mandamentos, ele cita que um destes é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas que novo mandamento é esse que Jesus dá? Na verdade, era um novo sentido de ser deste mandamento chamado amor. No Antigo Testamento, nós somos chamados a amar como nós nos amássemos. Ou seja, é um amor que aponta para o homem, um amor antropocêntrico, por assim dizer. O novo mandamento que Jesus dá tem como exemplo o próprio amor dele. Amar o próximo como Cristo amor. Ou seja, o amor deixa de ter uma medida antropocêntrica e passa a ter uma medida cristocêntrica. Esse amor é o único que pode manter unida a comunidade cristã, sempre centralizada em Jesus Cristo. Então, o nosso comentarista aqui, ele coloca no primeiro tópico que Cristo é o modelo perfeito. E Cristo, ele é o modelo perfeito, primeiro porque as suas obras foram todas pautadas no amor, neste amor que apontava para o alto. Bem verdade é, professor, e é bom você trazer para o seu aluno que é muito bom fazer ações sociais, é muito bom amar o próximo, mas este amor e estas ações pautadas no amor só durarão para a eternidade se elas apontarem para a eternidade. Ou seja, se for um amor cristocêntrico. É interessante também que o comentarista ele coloca aqui que nós não devemos criar estereotipos com base no padrão que é Jesus. O que isso quer dizer? Embora Cristo tenha nos deixado um padrão de imitação, abre aspas aqui para o comentarista, não podemos presumir que essa imitação se baseie somente no estereotipo. O que isso quer dizer? Apenas a imagem, né? Apenas a um comportamento de aparência. Embora nós devemos andar como Jesus andou e tentar imitá-lo, nós precisamos compreender que essa imitação de Cristo não deve ser algo forçado ou voltado para um legalismo. Até porque o próprio Cristo, as suas ações não apontavam para o legalismo da lei, mas apontava para uma vida com Deus, né? E você pode dizer, eu sou cristão,
E como cristão eu devo estar de acordo ou seguir os passos de Jesus. Esse é o padrão que nós devemos ter. E nós devemos buscar de forma incessante essa estatura completa de Cristo, que é refletir o caráter de Cristo ao mundo, não apenas como uma simples aparência, uma aparência de cristão, mas é ter a essência, é viver, é falar, até chegar à estatura completa. Efésios capítulo 4, versículo 13, nos faz um convite e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos que buscar refletir Cristo a ponto de nós chegarmos à estatura completa de Cristo. Mas como é que Cristo andou? 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mas quais foram as atitudes que Jesus teve que eu preciso ter? Jesus Cristo era humilde em suas atitudes. Humilde é a ausência completa de orgulho. E isso pode ser visto em Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 35, nos dá um exemplo dessa humildade de Jesus Cristo. E está escrito assim, Marcos capítulo 9 e o versículo 35, que diz: então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e os servos de todos. Então tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhe: qualquer pessoa que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. A quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Note que nós somos convidados pelo Mestre a ter a humildade e a simplicidade de uma criança. E a leitura que eu acho que enfatiza melhor esse estado de humildade de Cristo é Efésios capítulo 2, versículos do 5 ao 8, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que Cristo é o modelo perfeito, porque primeiro, ele nos amou. Segundo, ele obedeceu ao Pai. E ao obedecer ao Pai, ele nos dá um exemplo de humildade. Que a nossa humildade possa ser não apenas em palavras, mas que a nossa humildade seja verdadeiramente uma humildade de coração, de atitude, a ponto de esvaziar as nossas convicções, a ponto de esvaziar as nossas... o que nós achamos às vezes por certo, abrir mão de conceitos para que possamos ajudar, para que possamos trilhar um caminho de obediência, mesmo que essa obediência ela nos leve à morte. Cristo viveu nesta vida alegrias e aflições. E para alguém que quer seguir os passos de Jesus, é interessante notar que seguir os passos de Cristo não implica apenas uma vida de glória, uma vida de bênção, mas também implica uma vida de aflições, uma vida de muitas dificuldades. Essa leitura, a leitura bíblica que o autor e o comentarista escolheu para embasar o comentário desta lição, que é 1 Pedro, capítulo 2, do 18 ao 25, Pedro aqui está escrevendo para irmãos que estão sendo perseguidos.
irmãos que estão sendo mortos, estão sendo esbofeteados. É interessante notar que Pedro, ele vai dizer no capítulo 2 e o versículo 18 de 1 Pedro: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Note bem que o Pedro, de forma muito inteligente aqui, ele coloca duas situações. Pessoas que estão passando por algum tipo de problema, ou por algum tipo de perseguição ou sofrimento, por sua própria desobediência, e o próprio autor Pedro coloca aqui, olha, aqui não há glória nisso, não há glória nisso. Mas ele faz um contraponto dizendo que se nós sofrermos, né, se nós formos afligidos, fazendo bem, ou seja, de forma honesta, né, vivendo uma vida santa, uma vida agradável a Deus, e nós sofremos, nós estamos agradando a Deus. Porque, no versículo 21, para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pedro aqui ele coloca algumas pisadas ou alguns caminhos que nós, ao seguirmos os passos de Cristo, nós passaremos. O primeiro, o cristão deve estar disposto a sofrer. O capítulo 4 e o versículo 1 de 1 Pedro diz assim, capítulo 4, versículo 1: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Pedro aqui dizendo que o cristão deve estar disposto a sofrer em sua carne as consequências por servir a Cristo. O apóstolo Paulo, alguém que entendia muito de sofrer por amor a Cristo, escrevendo em 2 aos Coríntios, ele também vai dissertar sobre o tema. 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23, que diz: são servos de Cristo? Sou ainda mais, falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Então veja que Paulo aqui, ele faz um resumo do seu ministério, dizendo que sofria em chicotadas, se resumia em prisões e em sofrimento que beirava a morte. Eu acho interessante, professor, e é um ponto a se discutir com os seus alunos. Vivemos a época que as pessoas acham que o ministério frutífero é aquele ministério que aonde ele chegar, as pessoas o receberão bem, as pessoas abrirão as portas. Bem, verdade é que não devemos criar inimizades, mas Paulo, que viveu a verdade e que viveu os passos de Cristo, ele nos dá um exemplo de que a vida cristã e o ministério cristão nem sempre é um mar de rosas. Então, nós vemos que a maior glória e privilégio para qualquer crente é sofrer por Cristo e pelo Evangelho. Sofrendo assim, o crente segue o exemplo de Cristo e dos seus apóstolos. O segundo ponto é: o sofrimento por Cristo é chamado sofrimento segundo a vontade de Deus. O versículo 19 que nós lemos, que fala que é segundo a vontade de Deus, por amor do seu nome, pelo Evangelho, e por amor da justiça e pelo amor do reino de Deus. Esse é o sofrimento que é segundo a vontade de Deus. É como eu disse, muitos de nós, às vezes, ocasionamos situações de sofrimento. Mas aqui o autor está comentando daquelas situações onde você está justo, está no caminho certo, seguindo os passos de Cristo
e você passa por momentos de aflições por Cristo. O terceiro ponto, sofrer por Cristo é uma maneira de chegar à maturidade espiritual. O autor aos Hebreus, no capítulo 2 e o versículo 10, está escrito: porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. É um ponto interessante para você trazer para os seus alunos, que o sofrimento por Cristo, ele pode ser um fator de maturidade. E há muitos textos bíblicos que mostram que o sofrer por amor a Cristo pode ser também um meio de obter bênçãos de Deus. Bênçãos essas que nem sempre serão nesta vida, mas com certeza serão na eternidade. E por último, o crente, ao viver por Cristo e pelo Evangelho, não deve motivar o sofrimento, mas deve estar disposto a suportá-lo por devoção a Cristo. Esse é um ponto interessante. Na Igreja Católica, na teologia da Igreja Católica, existe um ponto muito cultivado por uma das suas santas, que é um culto ao sofrimento. Bem verdade é que nós, como cristãos, ao seguir os passos de Cristo, sofremos perseguição, sofreremos aflições, mas nós não devemos fazer do sofrimento um meio de idolatria, ou me colocar como uma pessoa melhor porque eu estou sofrendo. Como eu disse, nem todos que estão sofrendo, ou estão sofrendo por amor a Cristo. Muitos dos nossos sofrimentos são porque nós ocasionamos. E estes não têm ligação nenhuma com os passos de Cristo. Bem, na verdade, é o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: de Deus não se escarnece. O que o homem planta, o homem colherá. Mas aqui, e é interessante, professor, você enfatizar muito bem isso para o seu aluno, que nós estamos falando do sofrimento por seguir os passos de Cristo, né? Sofrimento por estar vivendo uma vida de santidade como Cristo viveu. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, mostra-nos que Cristo, ele foi tentado em todos os momentos. E também esse é um ponto interessante, que ao seguir os passos de Cristo, eu também passarei pelas tentações. E diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Viver segundo os passos de Cristo é viver uma vida de tentações, mas é uma vida sem ceder à tentação. Como diz o hino da harpa cristã, se você está sendo tentado, né? Ó pecador, não cedas. Então, ser tentado não é pecado, não é errado. O errado está em ceder à tentação. Diante disso, somos chamados a viver uma vida de santidade. Nos pontos finais aqui da lição, o autor coloca que o viver segundo os passos de Cristo, ou seguir os passos de Cristo, além de enfatizar um relacionamento com Deus, que é uma vida de obediência, uma vida de devocional, também implica uma vida de exemplos aos homens. E esse exemplo passa literalmente por esse tópico da tentação. Porque como que glorificarão ao Pai Celestial se nós nos assemelharmos aos ímpios e àqueles que não servem a Cristo? Eu sempre costumo dizer, e é bom você enfatizar ou buscar na história da igreja, querido professor, exemplos, né? A Bíblia está cheia de exemplos, mas na história da igreja há exemplos. E eu sempre costumo dizer que, por estar mais próximos de nós, esses heróis da fé da igreja,
é pedagógico para nós compreendermos algumas coisas. E na história da igreja teve um missionário chamado David Livingstone. David Livingstone, ele é conhecido como o pai da geografia moderna. Mas não é isso que o torna grande e o torna um herói da fé. O David Livingstone, ele viveu na África, fazendo o mapa da África. Segundo a história, ele teve pouco contato com os nativos e com as pessoas dos lugares que ele passou. Mas ele era um homem que orava e ele tinha no seu coração fazer um mapa da África para facilitar os futuros trabalhos missionários. Pois bem, passados anos de sua morte, após sua morte, foi enviado um missionário para a região onde ele desenhou o mapa, onde ele frequentou ali, onde ele fez todo o seu trabalho. E aquele missionário começou a falar de Cristo. E um dos nativos levantou a mão e disse: olha, esse Jesus esteve aqui e nós o vimos. Não falamos com ele, mas ele sempre passava por aqui e nós o observávamos. E aquele missionário olhou e disse: impossível. Vocês viram Cristo? Sim. Ele tinha mais ou menos a sua altura. Ele era loiro, dos olhos claros, usava um bigode, sempre estava com um caderno na mão e uma caneta, como se estivesse desenhando. Aquele missionário curioso foi até a sua associação de missionários e pesquisou quem foi que esteve ali antes dele. E, para surpresa, a descrição que os nativos deram batia com a do missionário David Livingstone. Note que as nossas ações, o nosso andar com Cristo, falará aos homens mais do que as nossas palavras. O autor aqui coloca que Cristo, como sacrifício perfeito, nós também somos chamados a viver uma vida de sacrifício pelos homens. Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Mas até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar pelos homens? Em Romanos capítulo 15, versículo 7 está escrito: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória. Nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo nosso próximo. Isso fala do amor que devemos ter, um amor não mais antropocêntrico, mas um amor cristocêntrico, que tem como medida não o meu amor. Porque se eu for amar o meu próximo como a minha medida, como eu me amo, muitas das vezes esse amor pode ser falho. Por isso que Jesus falou que vocês amem uns aos outros como eu também vos amei. A medida do nosso amor tem que ser cristocêntrica. Tem que ter Cristo como o nosso maior modelo. E para finalizar e concluir esses comentários, professor, eu quero que vocês pensem e levem para os seus alunos que Jesus tem que ser a nossa maior motivação. Bem verdade é que passamos por momentos de aflições. Quando você vê as histórias dos apóstolos, quando você vê a história dos personagens que foram gigantes na história da igreja, todos eles passaram por grandes aflições. Porém, eles tinham em seu coração a motivação maior, que era estar seguindo os passos de Jesus. Há um livro muito antigo, porém de uma leitura muito agradável, que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Ao término desta aula, que nós, como professores, primeiro nos desafiemos e depois possamos desafiar os nossos alunos a sempre perguntar: em meus passos, em meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus no meu relacionamento com Deus? Como Jesus oraria a Deus Pai em determinados momentos? Como Jesus se comportava na sua vida devocional? Como Jesus tratava as pessoas?
como Jesus olhava as pessoas, que possamos entender que a maior prova de amor que Deus demonstrou pela humanidade não foi em palavras, mas foi dando e entregando em ações uma ação que teve um efeito fantástico. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então que você possa levar o seu aluno para esta última aula, que é a aula prática do nosso trimestre, e desafiá-lo a, em todas as ações dele, perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? Que Deus te abençoe, que esse trimestre possa ter sido um trimestre rico, um trimestre onde nós possamos ter aprendido com Cristo como tratar as pessoas, que nós possamos ter compreendido o tamanho do sacrifício de Jesus. Eu sempre digo que maior do que o sacrifício da cruz, que foi gigante, foi ele ter deixado por um instante a sua glória e ter vindo aprender a obediência conosco, ter vindo se sujeitar. Era o Criador se sujeitando à criação por um instante. Era o Criador do homem permitindo-se ser zombado pelos homens. Mas em nenhum momento ele deixou de amar. Pelo contrário, mesmo na cruz ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E por sua obediência, por seu amor, Deus o honrou e o colocou no lugar de glória. Que possamos ter isso em mente. Jamais conquistaremos as glórias eternas se não seguirmos os passos de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.